Antigamente esse canal postava gameplays e outros conteúdos de jogos, mas agora estão sendo postadas no meu canal de jogos Becambu Start Play. Se inscreva nele para poder ver minhas burradas nas jogatinas. Sério, tem cada coisa que eu faço lá que nem eu acredito que eu fiz. Você parece burro! Link na descrição. E aí pessoal, aqui é o BK falando e desta vez, como vocês podem ver, eu tô com um visual novo, né, uma aparência um pouco diferente, mas também com esse calor ninguém aguenta ficar com manga comprida, né, já que é meu visual padrão. Ele tem toda a razão. Enfim, o vídeo de hoje é um pouco reflexivo da minha parte. O foco principal desse vídeo vai mais pro Voltando no Tempo, que calma, eu não vou tirar esse quadro do ar e nem vou parar de fazer, até porque é divertido conhecer os desenhos que eu nunca vi, ou que já conheço o desenho, mas eu nunca assisti, né, sabe? E aí dou uma chance. O Batman de 2006, Sigma 6, são desenhos que eu nunca ouvi falar. Na verdade já devo ter ouvido, mas eu nunca fui muito interessado. Eu gostei até, apesar de não ser os que eu acompanharia muito. Mas aí a pergunta que fica é: o que eu tô querendo refletir sobre o quadro desse canal? Basicamente é o seguinte: eu não sei se vocês sabem, mas eu já fiz Voltando no Tempo de Sábados Secretos. Pessoalmente não é um desenho que me interessa muito e não fui muito fã de assistir, pra falar a verdade. Eu achei ruim? Não. Mas não é do meu agrado. Ou melhor, não foi do meu agrado. Quando eu fiz o vídeo eu deixei claro que eu não assisti todo o desenho. E o problema foi esse: se eu tivesse assistido tudo, eu saberia de algumas coisas que não sabia na época que eu fiz o vídeo. Então basicamente, eu fiz o vídeo sem saber de alguns detalhes importantes sobre o desenho. E até hoje eu me lembro de ter recebido um comentário onde falava que para eu não fazer vídeos se eu não tiver visto tudo, ou pelo menos uma boa parte dele. Não foi exatamente isso que ele disse, mas eu fico pensando, ele tem razão, né? Bom, por um lado você pode dizer: ah, mas errar é normal nos vídeos. Pode errar uma informação aqui ou ali, mas não tem problema. Mas por outro lado eu fico pensando, eu posso estar dando uma informação errada sobre algo, né? Mas assim, desde então, eu fico, toda vez que eu vou fazer um Voltando no Tempo, eu procuro tentar assistir o máximo de episódios possíveis para ter uma noção do que eu posso falar dele. Ou se não, assisto até o final mesmo, até o último episódio. E justamente foi o que eu fiz durante todo esse tempo, pelo menos a maioria dos desenhos, porque nem todos eu acabei seguindo essa lógica. Tem muitos desenhos que eu assisti até o final, mas tem outros que eu não tive a paciência necessária para poder assistir até o final. Um exemplo são aqueles desenhos que parece que é sempre a mesma coisa a cada episódio. Eu chamaria isso de loop da impressão. É basicamente a impressão que eu tenho de estar vendo a mesma coisa todo episódio. Óbvio, com acontecimentos diferentes, com personagens diferentes, mas seguindo a mesma receita de bolo, vamos assim dizer. Um desenho grande que eu vou falar que tem esse efeito pra mim é o desenho da Turma do Bairro. Sim, eu não vi todo o desenho, porque todo episódio era basicamente a mesma ideia. Mas eu não sei se foi impressão minha que eu fiquei assistindo tantos episódios de Turma do Bairro que eu acabei sentindo que eu tava vendo a mesma coisa todo episódio. E por isso eu acabei nem vendo os episódios finais, que eu sei que acontece algo interessante, eu diria. Mas assim, tem desenhos que ver o final ou não vai fazer muita diferença, porque eu acabo não falando do que acontece final mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu quero fazer os Voltando no Tempo? Quero. Mas tem os desenhos que são tão grandes que eu penso, vale a pena eu assistir tudo? Eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas quando eu vejo algo que tem muito episódio, mas muito episódio mesmo, pra assistir até o final e poder ter uma ideia do que eu vou falar no desenho, eu acabo perdendo um interesse muito grande sobre ele. Pediram recentemente para que eu falasse sobre o acampamento de Laszlo. Eu pensei, pô, eu não sei se é um desenho que eu assistiria de novo, mas por que não, né? Vamos dar uma chance. Eu descobri que o negócio tem 5 temporadas com bastante episódio. Tá bom, não é tanto assim, eu acho que uns 13, 14 episódios no máximo cada um. E assim, eu vi essa quantidade hoje e imaginei, pô, mas Laszlo também não é um desenho tão focado em história como é, por exemplo, o Avatar: A Lenda de Aang, que eu já fiz Voltando no Tempo, e ele tem 3 temporadas que o ponto principal é a história dele. Além dos personagens, claro, mas é o tipo de desenho que se você não ver um atrás do outro, você pode acabar se perdendo um pouco na história e no que tá acontecendo. O acampamento de Laszlo, eu vi alguns episódios e senti assim. E eu senti que, independente de quantos episódios eu assistisse, vai ser a mesma coisa. Não é que cada episódio vai tudo ser a mesma coisa, mas que dá aquele ar de que, independente se for da ordem que eu assisti o episódio, não vai fazer diferença nenhuma. E por causa disso, eu acabo pensando, vale a pena eu assistir todos os episódios? E aí que tá o ponto que eu quero chegar. Eu disse pra mim o seguinte: cada vez que eu fizer Voltando no Tempo, eu tenho que assistir tudo do desenho. Eu vou tentar ver até o final e ver o que eu posso falar dele. Só que eu tô começando a desistir dessa ideia, porque tem muitos desenhos que fizeram sucesso que tem uma quantidade grande de episódios se bobear.
E aí eu cheguei num ponto que eu pensei, eu preciso mesmo assistir todos os episódios do desenho para poder falar no Voltando no Tempo? Agora, pelo menos, eu estou pensando que eu só preciso assistir o suficiente para poder ter uma ideia do que eu posso falar e ter certeza de que eu não estou falando besteira também sobre o desenho. Mas eu acho que seria melhor se eu pegasse os desenhos que me pediram para falar agora e visse o suficiente apenas, do que ver até o final mesmo. Tudo bem que tem uns desenhos que o final chama bastante atenção e que de certa forma valeria a pena falar. Mas é difícil falar sobre os finais especificamente dos desenhos. Mas enfim, eu não sei o que vocês pensam sobre esse negócio de eu preciso ver até o final para poder falar ao todo o que eu achei, ou se não tem problema eu assistir o suficiente para ter uma noção no geral do que eu posso falar do desenho específico. Eu penso assim porque eu demoro bastante para fazer os Voltando no Tempo, como vocês podem perceber. E é justamente porque alguns desenhos que pedem são estupidamente longos. Enfim, esse vídeo é mais uma reflexão sobre o que eu tô pensando em fazer sobre o quadro Voltando no Tempo, sobre como eu quero continuar esse quadro, se vale a pena o que eu tô querendo seguir. Mas vocês também podem dar a opinião de vocês aqui nos comentários do vídeo e dar seus pensamentos sobre o que vocês pensam sobre isso, o que acha que pode ser melhor, ou se tem sugestão para fazer algo diferente. Enfim, eu sou todo ouvidos. Bom, eu não tenho mais o que falar aqui no final, então eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Até mais e falou!